Salve, salve galerinha, tudo bem com vocês? E aí, como é que tá a quarentena, esse isolamento social? Não esqueça, hein? Só saia se for necessário. Quem tá falando é o professor Giovanni e viemos aqui hoje para mais uma oportunidade de estarmos juntos, mesmo que distantes. E aí nós vamos corrigir, hein? Para a galera do sexto ano, o PET 1 ainda, a segunda semana. Eu sei que eu tô devendo há um tempo para vocês, mas aí está, né? A segunda semana da correção dos PETs, tá bom? Eu espero já lançar a terceira e quarta logo, hein? Passei um perrengue para conseguir gravar isso aqui agora e estamos fazendo aí. Agora estou todo equipado. Depois eu mando foto para vocês lá no grupo. Vamos lá. O tema dessa semana para nós foi as camadas da litosfera. Tá ok? Então nós vamos entender o que é isso aí. Para quem viu e para quem não viu, nós vamos fazer uma recordação. Para quem viu, quem não viu, fica vendo. Tá ok? E aí foi falado na semana passada a hidrosfera. Nós falamos sobre a hidrosfera. O que é a hidrosfera, Giovanni? Né? Toda porção de água, desde uma poça d'água, um rio, todas as geleiras, um lago, o mar, enfim, todo lugar que tiver água pertence à hidrosfera. Lembrando que no caso a hidrosfera ela vai estar sobre a formação de rocha, que é outra camada, mas se tem água, está preenchido por água, é hidrosfera, tá ok? Qual que é a segunda que foi falada semana passada? A atmosfera. A atmosfera, tá ok? E aí a atmosfera, nós temos toda a formação da atmosfera aqui, ó. É a região onde formam as nuvens, que é a troposfera, que ocorre todos os fenômenos meteorológicos, como furacão e tantas outras coisas, né? Chuva. Também ela vai até lá, praticamente no espaço, né? Depois tem a estratosfera, onde que os aviões supersônicos voam, a mesosfera, a termosfera e, por fim, a exosfera. Nós vimos isso semana passada. Se você não viu o vídeo, pega o link da semana passada, do vídeo da semana passada, né? Da primeira semana, e dê uma olhada aí, que eu expliquei cada uma dessas regiões, com ilustração, tudo direitinho, como é que funciona a distribuição das camadas. Depois da atmosfera, nós vimos a geosfera ou litosfera, que é toda a região de formação rochosa. Nós temos aqui o Grand Canyon, o pico um pico da bandeira. Isso aqui chama o pico do dedo de Deus. E aqui a nossa querida Serra da Piedade. Eu coloquei essa foto desse jeito para mostrar para vocês que a ação antrópica, a ação do homem, está destruindo um lugar de preservação. E aí nós temos aqui também a demonstração do globo. Se não tivesse nenhuma das outras esferas, nem a atmosfera, nem a hidrosfera, seria assim, ó. Isso aqui é o fundo dos oceanos, e aqui você consegue ver os limites de algumas placas, alguma coisa desse tipo assim, tá ok? Seria isso aí, ó, o fundo dos oceanos, e aqui os continentes mais altos, tá ok? Então, essa aí é a litosfera, também chamada de geosfera. E aí, por último, nós vimos lá que é a biosfera, que é toda a região onde tenha ser vivo, seja ela na litosfera, na hidrosfera ou na atmosfera, tá ok? Toda a região que possa ter vida. E aqui está uma representaçãozinha. E aí eu coloquei essa aqui de propósito para lembrar que tudo está nas nossas mãos, preservar isso aí, hein? Cabe a nós. Mas hoje nós vamos falar de qual mesmo? Da geosfera, também conhecida como litosfera. E aí nós vamos lá para as camadas, tá ok? Temos as camadas da litosfera. Olha aqui a representação da camada, né, para dentro da Terra. Nós fomos, né, fizemos lá esse desenho lá no caderno, algo assim do tipo. Daqui a pouquinho nós vamos ver outras possibilidades. E aí a primeira camada é a crosta, que é essa primeira camada aqui, ó, que pode ter de 0
até 75 quilômetros de profundidade, principalmente os fundos dos oceanos, né? E também aqui no continente, às vezes tem alguma região que às vezes é um pouco mais profunda, mas tem algumas que são mais rasas. Tem algumas que são bem rasas, né? Que é bem recente ou possa ter uma falha geológica. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso aí. E aí nós temos lá o manto. O manto aqui está dividido aqui nesse desenho aqui em duas regiões. A astenosfera, que é uma região um pouquinho mais grossinha, né? Como se fosse assim, a parte mais quente, menos quente, né? Do manto, onde vai ficando um pouco mais perto do sólido. E a mesosfera, que é a parte mais quente do manto, né? O manto vai desde os 70, 75 quilômetros até os 2.900 quilômetros de profundidade. Olha só, vai até os 2.900 quilômetros de profundidade. O manto, nós vamos ver daqui a pouquinho, né? Lá na correção do exercício tinha essa questão, então deixei para lá. Mas nós vamos ver a composição do manto, a composição da crosta, essa coisa toda. E aí depois nós temos o núcleo. O núcleo aqui está dividido em dois núcleos. Na verdade, em três regiões, né? Nós vamos entender essa ideia. Vamos lá, o núcleo externo, que é uma parte mais líquida, tá? Depois temos a zona de transição, que seria uma intercalação e às vezes um pouco ainda mais líquido, mas chegando para o sólido também. E logo depois tem o núcleo interno, que é sólido. Giovanni, como que é o mais quente e é sólido? Daqui a pouquinho nós vamos esclarecer. Guarda essa dúvida aí, hein? Esquece não. E aí nós temos aqui a representação das placas tectônicas que formam a crosta terrestre. A crosta foi falado lá na aula, lá na televisão. Se você não viu, veja depois. Ou veja os vídeos que estão lá disponíveis no PET. A crosta é formada por placas tectônicas. São chamadas tectônicas porque se movimentam. Elas não são presas uma na outra. Umas nas outras. E aí nós sabemos que o magma, que é o que compõe o manto, né? Quando ele fica quente, ele sobe. Quando ele esfria, ele desce. Isso forma esse movimento aqui que chama movimento de convecção, né? Esse movimento circular, que vai movimentando o tempo todo aqui embaixo da crosta, embaixo das placas. E o que vai definir a direção que essas placas se movimentam é o formato dela embaixo, que aí vai fazer força para um lado ou para o outro, né? Principalmente. Há outros fatores também, mas não convém agora a gente ficar perdendo tempo com isso aqui não, porque é muito complexo. E aí nós temos aqui na placa situações de encontro dela, ó, uma dobra por baixo, a outra passa por cima, formação de vulcão. Pode ter também isso aqui que a gente chama de vulcão, o hotspot, né? Que tá no meio da placa. Olha aqui, ó, tá no meio da placa. Como que pode acontecer no meio da placa, professor? É porque essa placa aqui ela tem uma rachadura já muito antiga que se chama falha geológica. E aí o manto subiu, consegue subir e manter essa região quente aqui e nunca cicatriza. Pode acontecer de cicatrizar? Pode. Mas até hoje essas regiões onde tem essas falhas não aconteceu. Da ter acontecido essa falha aqui quando duas placas se fundiram formando uma só e ficou a falha. Pode ter sido na hora da formação mesmo das rochas da placa lá atrás, com resfriamento. Tem várias possibilidades que podem acontecer. Mas enfim, lembrando que vulcão não acontece só na borda, mas ele acontece principalmente nas bordas, tá ok? E aqui tem algumas possibilidades, né? Tem aqui o vulcão, o mergulho de uma embaixo da outra, a dobradura, quando as duas se encontram, que forma isso aqui que a gente viu que é as cordilheiras, que são montanhas, né? Que continuam crescendo, Cordilheira dos Andes, do Himalaia e várias outras que a gente já ouviu falar, né? As montanhas rochosas lá nos Estados Unidos, Canadá. Tem também lá na Europa também tem a formação de montanhas também lá, tá ok? E aí vamos lá. O Brasil tem montanha, professor? Não tem montanha, porque o Brasil está no meio da placa. No Brasil tem falha geológica, professor? Tem, por isso que nós temos águas termais, como lá em Caldas Novas, em
Poços de Caldas, aqui em Minas Gerais, também tem falha. Tem várias falhas geológicas dentro da placa do Brasil, tá ok? E aí vamos falar um pouquinho sobre essa dinâmica toda. O movimento das placas pode ser convergente, ó, quando uma vai contra a outra. Uma passa por baixo da outra, geralmente quando acontece o convergente, ou pode acontecer a dobradura das duas. É como se as duas pegassem e formassem isso aqui, ó. Né? As duas dobrarem para cima. Pode acontecer também, viu? Pode acontecer também dessa que está aqui, só essa aqui dobrar e a outra mergulhar. Pode acontecer também. São possibilidades. Por exemplo, lá nos Andes, a que vem aqui, que é a de Nazca, ela que se dobra. Já lá no Himalaia, as duas se dobram. Então, são várias possibilidades. Nós temos também a possibilidade desse transformante, que é quando as duas placas se movimentam, se roçando uma na outra, né? Vamos falar assim do bem mineirês mesmo, né? Uma roça na outra aqui e forma e vai vibrando. E pode também a divergente, que é quando uma vai para longe da outra. Tem um detalhe aqui, viu? Aqui, ó. Tem um detalhe muito importante ali. Tá errado aqui, ó. Tá? Eu coloquei de propósito, que às vezes você vai encontrar. Se for divergente, o que vai acontecer com isso? Geralmente vai formar aqui um vale, né? Vai formar uma depressão, que a gente chama. Tá ok? E aí, por isso eu trouxe as outras possibilidades. Olha aqui, ó. Vai formando essa depressãozinha aqui, ó. Olha aqui a depressão, ó. Vai formando a depressão. Olha aqui uma dobrando sobre a outra, ó. Aqui vai formar montanha. E a transformante. A transformante, a divergente ou a convergente, tanto faz. Todas as três possibilidades podem desencadear terremotos. Todas as três, tá? Não só quando choca uma na outra. Ué, professor, mas a divergente uma está movendo para longe da outra. Por que vai dar terremoto? Porque aqui está fundido, ó. E aí, na hora que distanciar, vai quebrar a rocha. Então, vai dar terremoto do mesmo jeito. E aí, nós temos aqui, ó, mais um exemplo, ó. O cume, né? Na divergente. Como assim o cume, professor? O cume para baixo. Assim como tem um cume para o alto, tem um cume para baixo. Tá ok? Que vai formando aqui uma depressão. Onde que tem essas placas divergentes, geralmente? No fundo dos oceanos. E tem oceano que é tão divergente que está tão fundo, mas tão fundo, igual a Terra tão distante lá do Shurek, que a gente não consegue nem chegar nem um quarto do fundo do oceano, como por exemplo é o caso do Pacífico, tá bom? E aí, vamos lá, aplicando seus conhecimentos. Né, eu falei lá no dia, como passei para vocês, que a atividade 1 era o texto. Eu acho que eles confundiram na hora de fazer a apostila, né? E a atividade de verdade ficou como atividade 2. Mas não tem importância não, vá bem. Vamos lá, corrigindo. Relate como você esperava que fosse o interior da Terra. Eu espero que você tenha desenhado algo parecido com esse tipo de coisa aqui, né? Que tem a crosta, que tem um manto, que tem um núcleo. Aqui tá tudo bonitinho, ó. A crosta de separadinho, a estenosfera, a mesosfera, o núcleo externo e o núcleo interno. Olha lá que loucura, hein? Acredita-se, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar isso aí, que o núcleo interno tem aproximadamente a temperatura do Sol. Nós temos um Sol dentro da gente. Que loucura, professor. Pois é. E aí, vamos lá. Ó, lembrando que quando está na correção de atividade, se você quiser pausar aí para corrigir, você pausa, tá bom? Cite as características da crosta terrestre e sua composição. Como assim, professor? Vamos lá. A crosta terrestre ela é formada por rochas ricas em silício, magnésio e alumínio. São características importantes de falar. Vai de 0 a 70, 75 km. Tem lugar que você vai ouvir falar de 80 também. Pode acontecer. Formada por placas tectônicas. E a temperatura varia
entre a temperatura da superfície a quase 100 graus Celsius, tá? Então, quanto mais profundo formos na crosta, mais quente fica, tá ok? Dá pausa aí e corrija sua questão. Letra C. Cite as características do manto e sua composição. Quais são as características do manto? O manto é formado por diferentes tipos de rochas, possui silício e magnésio, que permanecem em estado líquido. Como é que é o nome do que compõe essa região? Magma. Tá ok? Que é isso aqui, ó. Que é silicato de magnésio. Difícil, professor. Grava magma, tá bom? Inclusive que vai dar origem às rochas magmáticas. Dividido em manto superior e inferior. O inferior atinge 2000 graus. Olha lá. O mais interno chega a 2000 graus e vai até 2.900, 3.000 quilômetros abaixo da crosta, tá bom? Longe, né? É longe, é muito profundo. Explique como é a temperatura no interior da Terra, letra D. Quanto mais profundo, mais quente. Fácil, né? Muito fácil. Muito fácil responder essa, tá ok? E aí a gente vai lembrar aqui a história da formação da Terra para a gente entender essa história toda, ó. A Terra foi de uma bola incandescente até o que a gente conhece hoje. E aí ela foi resfriando, olha aqui, ó, foi resfriando, as rochas foram solidificando, aí seres vivos foram surgindo ao longo da história, os continentes foram sendo formados, foram migrando ao longo da história, outros seres vivos foram surgindo os mamíferos, surgiu a gente, que nós somos um pontinho na história aqui apenas, e chega no que temos hoje, tá ok? Por isso que a gente chega a essa conclusão, quanto mais quente, mais profundo. E por isso a gente chega nessa conclusão que a Terra foi resfriando ao longo da história. Tá ok? Beleza? Beleza. Elabore um desenho no seu caderno. A Terra por dentro. Fácil, professor. Fácil. Olha lá, ó. 2 círculos concêntricos parecendo um abacate. Onde a parte de fora é a crosta. Esse meio aqui é o manto. E a parte de dentro é o núcleo. Fácil demais. Mais fácil que andar de bicicleta. Relate as ideias principais abordadas no vídeo. No vídeo lá da aula lá, hein? E aí a sua resposta tem que ter a composição do interior da Terra, crosta, manto e núcleo. A composição de cada camada, que a gente acabou de falar, a crosta e o manto. E nós vamos falar do núcleo para poder não ficar vazio. E como os cientistas chegaram a essa conclusão. Como que chegaram a essa conclusão? Com observação, através de equipamentos, ultrassom, foram analisando o material que saía dos vulcões, e aí vai, tá bom? Essa é a sua resposta. Tem que conter isso. Vá ver o vídeo que está lá no PET. Não deixa de ver, não. É um vídeo muito bom, tá ok? E aí, a letra G, realize uma pesquisa utilizando a internet, enciclopédias, livros didáticos, entre outras fontes sobre a Terra por dentro, crosta, manto e núcleo. Anote aqui a fonte de pesquisa e o que você considerou interessante. Olha aqui, ó. Esse próprio vídeo aqui pode ser uma sugestão de você coletar as informações. Nós já falamos lá anteriormente da crosta, já falamos do núcleo, do manto, e agora nós vamos falar do núcleo. O núcleo da Terra. É um terço de toda a massa terrestre. Como assim? Não é um terço da profundidade lá não, mas se você somar tudo, ele, né, de massa, colocasse numa balança, né, a Terra, ele teria, o núcleo seria 1/3 de toda a massa. Por quê, professor? Porque ele é composto por 2 metais. Metal geralmente vale lembrar aqui, ressaltar que eles são mais densos, né? Eles pesam mais, né? Eles têm mais massa, né? E aí os dois metais que compõem o núcleo é o ferro e o níquel. Inclusive o núcleo, ele é chamado, você viu lá no vídeo, de NiFe. Níquel e ferro. Tá ok? NiFe. Ele é dividido em núcleo interno e externo. Tá ok? O externo
é entre os 2.900, os 3.000 mais ou menos, a 5.100 quilômetros de profundidade. Ele é mais fluido, né? Ele é mais líquido. Ele varia entre 3.000 e 3.800 graus Celsius. Você consegue imaginar o que é isso? Eu não. Não consigo. Só uma caldeireira de usina, né, usina metalúrgica, né, que faz ferro lá, que pode talvez, né, trazer essa noção, mas eu nunca fui lá, então não tenho mínima noção do que é essa sensação de temperatura. E também lá não chega a essa temperatura toda não, chega perto. Porque se chegar a essa temperatura, ele vai derreter até a própria caldeira, né? Mas chega perto disso aí para derreter o ferro. E aí, o núcleo interno possui 5.100 a 6.370 quilômetros. Lá, aquele pontinho do centro da Terra dá certinho 6.370 quilômetros. Aí, se você pega de novo para o outro lado da Terra, vai dar mais 6.370 quilômetros. Deu para entender a ideia? Então, o diâmetro da Terra por inteiro, se a gente pensar na Terra como um círculo, daqui até aqui vai dar 12.740 quilômetros. Beleza? Beleza, professor. Fiz a conta aqui rapidinho, hein? Eu não tinha calculado antes, não. 12.740. E o núcleo interno, ele é sólido, que pode chegar a 6.000 graus Celsius. Ele está no estado sólido em decorrência da pressão. Como assim, professor? Como assim? Eu, particularmente, eu gosto de trabalhar esse conteúdo depois de ter trabalhado a água e as mudanças de estado físico da água. Tá bom? Mas como no material eles abordaram inicialmente, eu vou ter que explicar rapidamente. Existem dois fatores que interferem na mudança de estado físico. Lembra? Tem estado sólido, líquido e gasoso. É a temperatura e a pressão, sendo que as duas atuam de forma contrária. A temperatura, quanto mais alta, tende a sair do sólido para o gasoso. Já a pressão é o contrário. Quanto mais baixa, ela tende a fazer isso. Então, a pressão, ela segura o estado físico da matéria, impedindo que passe para o próximo. Quanto mais alta a pressão, mais difícil passar de estado físico. Deu para entender a ideia? De sólido até lá no gasoso, tá bom? Como que eu vou utilizar para explicar isso aí tudo de uma forma bem simples? Todo mundo conhece a panela de pressão, não conhece? Todo mundo conhece a panela de pressão. Deixa eu apagar esses escritos aqui para a gente poder ver. Todo mundo conhece a bendita da panela de pressão. A panela de pressão, a gente coloca a água lá dentro para ferver, não é isso mesmo? É isso, professor. E a água, ela passa da temperatura da fervura de evaporar, que é 100 graus Celsius, tá bom? Toda a água, quando ela chega a 100 graus Celsius, a tendência dela é passar do estado líquido para o gasoso. Beleza? Grava isso, não precisa de entrar em muitos detalhes, não. Quando a gente voltar para a sala, o professor explica isso direitinho. E aí, o que acontece dentro da panela de pressão? A válvula não deixa o vapor sair. O vapor fica preso aqui. Se aumenta a quantidade de vapor aqui dentro, aumenta o quê? Pressão. Aumentando a pressão, a água que está aqui, ela passa dos 100 graus Celsius. Ela chega até a 130, 140 graus Celsius. Ou seja, a pressão aqui faz a água passar do seu ponto de mudar de estado. É isso que aconteceu lá no núcleo. É isso que aconteceu lá no núcleo. A água passou do estado, manteve, né, o estado, não passou, né, manteve, no caso aqui o magma manteve o estado sólido, mesmo estando aqui ó, a 6.000 graus Celsius. Mas por quê? Porque ele está muito pressionado lá dentro. Sofre muita pressão, tá bom? Muita pressão, só pressão mesmo, beleza? Tranquilo? Tranquilo, professor. Então, por hoje é isso aí. Obrigado pela atenção de vocês.
eu peço que vá fazendo atividade. Se você que já enviou a atividade, corrija. Se você ainda não enviou, envie. Ainda sempre dá tempo, tá bom? Conto com a presença de vocês nos próximos vídeos e mandando as atividades lá no WhatsApp. Até a próxima.